Existe um ditado em japonês que diz o seguinte: Sonaereba urei nashi. A ideia que ele transmite é que, se durante os seus hábitos do dia a dia você estiver constantemente se preparando, tudo vai dar certo quando você se deparar com uma situação de adversidade. E o fato é que milhares de oportunidades para as mais diversas coisas passam na nossa frente todos os dias, mas nós não conseguimos enxergar todas elas porque nós não estamos preparados. E o contrário também é verdade. Quando a gente se prepara para algo, a gente começa a ver oportunidades que ninguém mais vê. Várias portas começam a se abrir e as coisas começam a dar certo. E para quem olha de fora, quem não está contextualizado, acha que foi a famosa sorte. Isso pode ser exemplificado, por exemplo, aquelas pessoas que acham que é impossível vir para o Japão se não for descendente de japoneses. Na verdade, elas não enxergam as oportunidades e as oportunidades não chegam para elas porque elas ainda não estão preparadas. E à medida que elas começam a ficar imersas nesse mundo, ela começa a ver quais portas existem. E nessa série eu já mostrei várias pessoas que conseguiram aprender japonês e hoje usam o idioma para as mais diversas coisas. E essas pessoas não têm nenhuma inteligência acima da média ou não têm nenhum tipo de talento especial. São pessoas comuns e que a única diferença delas para a maioria é que elas se prepararam. Elas se prepararam usando um passo a passo que eu tô te apresentando aqui nessa série. Você é 100% capaz de aprender japonês. E quando você aprender, isso vai abrir portas para você conhecer o Japão, para você estar envolvido com o Japão, para conhecer pessoas ou para aproveitar as coisas que você gosta indo diretamente na essência. Kimi nara zettai dekiru. Nessa série, eu estou te mostrando exatamente o que fazer para conseguir isso. E se você ainda não viu os outros vídeos, volta lá e dá uma olhada, porque eles são uma construção, eles são uma sequência e um depende do outro. Para você entender o que eu estou falando, você tem que estar contextualizado. Na aula anterior, eu já expliquei sobre a escrita japonesa, eu expliquei sobre o vocabulário e sobre as estruturas. Eu falei também sobre a metodologia do sistema de repetição espaçada. E hoje a gente vai colocar todas essas peças juntos. A gente vai colocar tudo isso para trabalhar. E eu também estou prestes a abrir uma nova turma do meu treinamento completo de japonês, onde a gente aplica esse passo a passo, começando desde o zero até um nível avançado de japonês. E o fato é que você pode sim aplicar esse método estudando por conta própria. E ainda assim vai ser muito mais efetivo do que você estudar de forma intuitiva. Mas você também pode aplicar esse método tendo em mãos todos os materiais, todos os recursos, todas as explicações, todas as aulas e o mais importante, todo suporte, toda a ajuda necessária diretamente comigo e com a minha equipe de professores e monitores. Eu vou mostrar agora para você a jornada até um domínio avançado de japonês aplicando os passos que eu ensinei no vídeo anterior. Na próxima semana eu vou abrir as matrículas para essa turma e ainda nesse vídeo eu vou passar todos os detalhes para você. Então, vamos lá! Na aula anterior, eu falei sobre a escrita japonesa e para exemplificar, eu te ensinei algumas palavras. Eu falei que as palavras são usadas em estruturas para transmitir ideias específicas. E por fim, eu falei sobre o funcionamento do sistema de repetição espaçada, que é o método que vai te ajudar a memorizar tudo isso. E agora eu vou te falar sobre como colocar tudo isso em prática. Você pode encarar essa aula como um mapa do seu aprendizado. Imagina que a gente tem que percorrer um caminho para aprender japonês e aqui eu te entrego o mapa. E no final desse vídeo eu explico o que você precisa fazer caso você queira que eu te acompanhe nesse caminho. Bom, a primeira coisa que você vai aprender na sua jornada aprendendo japonês é o hiragana. Não tem como aprender japonês sem saber o hiragana. Ele serve como base para tudo, inclusive se você não souber o hiragana, nem materiais didáticos você vai conseguir usar. Mas a boa notícia é que isso pode ser feito em apenas uma semana, ao mesmo tempo que você já aprende palavras. Se você usar corretamente o sistema de repetição espaçada, aprender hiragana vai ser inevitável. Bom, quanto ao hiragana, cada letra representa um som. Então você vai olhar para a forma dessa letra e escutar o som que ela representa, sempre buscando associar o som à forma que a letra tem. Não adianta fazer isso tudo no mesmo dia. Você tem que aprender de 5 a 10 letras por dia e dessa forma, em uma semana, você vai ter terminado. Ao mesmo tempo, você pode aprender palavras que usam as letras que você acabou de aprender. Agora, só isso não é o suficiente. Você vai acabar esquecendo cada letra que você aprendeu. Para garantir que você memoriza, a gente usa o sistema de repetição espaçada. E eu recomendo o aplicativo Anki.
Na parte da frente da carta, você vai colocar a letra do hiragana que você acabou de aprender. E na parte de trás, vai uma representação do som que ela representa. Isso pode ser feito também com as palavras que foram usadas como exemplo, usando as letras que você acabou de aprender. Uma vez adicionado, tudo vai ficar automático para você aprender. O seu trabalho é abrir o aplicativo todos os dias e revisar o que ele trouxer para ser revisado. Ele vai falar quantas vezes e quando revisar. Você não se preocupa com isso. O papel do aplicativo é justamente deixar isso automático. Fazendo isso todos os dias, aprendendo alguns hiraganas por dia e revisando tudo que tiver que revisar, em uma semana você vai estar lendo eles tranquilamente. E assim está pronto para ir para o próximo passo. Sabendo hiragana, você já aprendeu algumas palavras e assim você já está pronto também para aprender frases. Como eu disse na aula anterior, as palavras se juntam para formar frases dentro de estruturas. E agora você já está pronto para aprender suas primeiras estruturas. Para cada estrutura que você aprender, você pode aprender dezenas de frases de exemplo. E assim você vai ampliar também o seu vocabulário. Agora, aprendendo novas palavras, aprendendo novas estruturas e muitas frases de exemplo, como que você vai garantir que você nunca vai esquecer elas? Simples, da mesma forma que a gente usou o sistema de repetição espaçada para o hiragana, a gente vai usar também para as frases de exemplo. Num baralho separado daquele que você usou para aprender a escrita, na parte da frente da carta você coloca a frase de exemplo que você acabou de aprender. E na parte de trás, todas as informações necessárias para entender novamente caso você venha esquecer o significado dessa frase. Por exemplo, pode ser uma tradução, pode ser o significado da estrutura, pode ser uma lista com vocabulário e assim por diante. E você faz isso com entre 5 a 15 frases por dia, conforme você avança nos seus estudos. Feito isso, novamente o processo de revisão vai ficar automático. O seu trabalho é revisar todos os dias. Você não se preocupa com quando você tem que revisar de novo aquelas frases com palavras novas que você aprendeu. Você vai, de forma garantida, memorizar a frase, as palavras e a estrutura. E com isso você vai criando um repertório de frases em japonês que você conhece. E claro, eu não posso deixar de dizer que esse processo vai ser muito mais fácil se você tiver alguém para te ensinar em detalhes cada uma das estruturas e para explicar em detalhes, palavra por palavra, as frases de exemplo. E melhor ainda se você tiver como tirar suas dúvidas que inevitavelmente vão surgir no meio do caminho. Agora, não basta a gente ficar só em frases isoladas. Frases de exemplo são excelentes para aprender palavras e estruturas, mas a comunicação não se resume a isso. Você precisa se acostumar e entender também a dinâmica de uma conversa em japonês. E para isso, textos com áudio são um dos melhores tipos de materiais que eu já encontrei. Só de saber o hiragana, você já pode estudar os seus primeiros textos com áudio. Principalmente se eles forem baseados em diálogos do dia a dia. Por exemplo, duas pessoas se apresentando ou duas pessoas combinando um jantar por telefone, uma pessoa indo até uma loja comprar um computador, duas pessoas conversando sobre o horário de funcionamento dos bancos, por exemplo, conversa sobre uma sugestão de presente para comprar e assim por diante. Os textos com áudios trazem palavras úteis, tudo dentro de estruturas, e você ainda se concentra no som e na dinâmica de uma conversa real e autêntica em japonês. Para estudar um texto com áudio, você tem que primeiro desvendar o conteúdo dele, onde você vai analisar frase por frase, aprender as palavras, identificar as estruturas que estão sendo usadas e, claro, também isso vai ficar muito mais fácil se você tiver uma aula que já explica tudo para você. Mas uma vez entendido tudo, após tirar suas dúvidas, você pode também adicionar todas as falas desse texto com áudio na repetição espaçada para você nunca mais esquecer. E ao mesmo tempo, você vai cultivar o hábito de escutar o áudio no seu celular constantemente. E isso eu chamo de etapa de absorver. Agora, talvez você pergunte, aonde eu encontro textos com áudio para estudar? Bom, a gente trabalha com a produção deles no curso fechado do programa Japonês Online e se você participar dele, você vai ter mais de 60 textos com áudio, todos de situações do dia a dia e do cotidiano. Todos com explicações completas, linha por linha, palavra por palavra, mas segura aí que depois eu falo mais sobre isso. Mas isso que eu te falei já é possível você fazer logo depois de você aprender o hiragana. Só que a escrita japonesa não para por aí. Nós temos depois o katakana.
onde o processo é exatamente o mesmo, com a vantagem que você já está familiarizado um pouco com o idioma e com o método, e assim vai ser muito mais fácil de aprender o katakana. Você vai se dedicar uma semana ao aprendizado do katakana, aprendendo também de 5 a 10 letras por dia e fazendo revisões. Você vai também aprender palavras e automaticamente você vai poder usar elas nas estruturas que já aprendeu. E depois temos o kanji, que é aquele sistema de escrita ideográfico, né? E para isso você vai usar o mesmo método. No baralho que você está usando para aprender a escrita, na parte da frente a gente coloca palavras em kanji. E na parte de trás a gente coloca a representação fonética dela, e agora a gente já pode fazer isso em hiragana, porque você já aprendeu ele na primeira semana. O aprendizado de kanji vai ser gradual, ao mesmo tempo que se aprende palavras e estruturas. E à medida que você avança, novas palavras em kanji são inseridas gradativamente no seu aprendizado. Isso vai ficar ainda mais fácil se as palavras em kanji coincidirem com as que aparecem nos seus textos com áudio. E assim tudo fica contextualizado e a gente forma uma cadeia de revisões onde tudo se complementa. Eu te apresentei aqui um mapa e mostrei alguns métodos de forma prática para você aprender. Independente de como ou onde você for estudar japonês, eu espero que você use essas dicas, porque assim você vai ter resultados bem melhores e mais práticos. Só que, para aquelas pessoas que estão mais comprometidas e estão dispostas a levar o japonês realmente a sério, na próxima segunda-feira, às 8 horas da manhã, no horário de Brasília, eu vou abrir as matrículas para uma nova turma do nosso programa fechado. O programa Japonês Online, que é o nosso treinamento fechado, é um treinamento completo, onde a gente começa do zero e vai até um nível avançado de japonês. A gente avança de forma gradativa, onde você aprende uma coisa de cada vez e você tem todo o material pronto, preparado para você. Você vai acessar uma plataforma exclusiva com uma comunidade de alunos, você vai ter aulas em vídeo, explicações escritas, arquivos de áudio gravados por nativos de diálogos, né? Tem aí os textos com áudio. Você vai ter encontros online comigo e com a nossa equipe, com atividades extras e também para tirar dúvidas. E o mais importante, nós acompanhamos você de perto e tiramos 100% das suas dúvidas. Você nunca vai ficar perdido quanto ao que fazer. Você nunca vai ter problema com não ter entendido alguma coisa do japonês, porque a gente vai estar do seu lado para te ajudar com tudo que for necessário e tirar absolutamente todas as suas dúvidas. Se você usar todos os recursos que a gente vai te oferecer e estudar com a nossa plataforma, é garantido que você vai estar num nível avançado e falando japonês. Você vai ficar pronto para ir ao Japão quando quiser. Você vai ficar pronto para usar o japonês com as coisas que você gosta. E você vai poder até mesmo usar as coisas que você gosta para aprender cada vez mais. E você vai ter com você um conhecimento e ferramentas que vão te acompanhar para sempre. Para você conseguir uma vaga, presta atenção no que eu vou te falar. Na próxima segunda-feira, às 8 horas da manhã, eu vou enviar um e-mail informando que as matrículas estão abertas. A gente mantém as vagas abertas até preencher o número de alunos que eu dou conta de atender e dar a merecida atenção para eles. E normalmente as matrículas acabam entre 4 ou 5 dias. É importante você assistir o vídeo da página de matrícula, porque nele eu explico tudo sobre o programa. Eu vou falar sobre as garantias que eu te ofereço. Isso mesmo, o programa tem garantias de modo que seja impossível você ficar insatisfeito ou você não aprender. Eu vou explicar também sobre o investimento que tem que ser feito. E é claro que o programa necessita de um investimento, afinal a gente tem uma grande equipe de pessoas que trabalham o tempo inteiro desenvolvendo esse material e atendendo os alunos, e esse é o nosso trabalho. Talvez você já até queira saber quanto custa participar do programa Japonês Online, mas eu vou explicar todos os detalhes na segunda-feira. O que eu te adianto é que não é o preço de um prato de yakisoba na feirinha no bairro da Liberdade. E para quem se matricular no primeiro dia, ou seja, na segunda-feira, eu vou oferecer um presente pelo seu comprometimento e pelo seu engajamento em querer aprender japonês. Só para quem se matricular na segunda-feira. Além de tudo que o programa Japonês Online vai oferecer para você, que por si só já é o suficiente para você atingir um nível avançado de japonês, quem se matricular no primeiro dia vai ganhar de presente o meu mais novo curso de japonês com mangá. Ou seja,
Quando você estiver mais ou menos da metade para frente do programa japonês online, a gente vai começar a estudar também com mangás. E você que se matriculou no primeiro dia vai poder participar. Futuramente, esse curso vai ser vendido separadamente também pelo valor de R$500. E você que se matricular no primeiro dia vai receber ele sem nenhum custo adicional. Por enquanto, garanta que você tenha assistido às aulas da semana, afinal o método que a gente aplica no curso é exatamente o mesmo que eu te ensinei aqui, e garanta que você está recebendo os meus e-mails e prepara também as suas dúvidas para você tirar com a gente. Eu vejo você na próxima segunda-feira. Se você tem alguma dúvida que você quer esclarecer antes de fazer sua matrícula, envie um e-mail para contato@programajaponesonline.com.br e as dúvidas serão respondidas nesse e-mail, pois a nossa equipe está o tempo integral acompanhando para ajudá-lo e deixar preparado também para você fazer parte da nossa turma. Eu gostaria agora que você deixasse um comentário dizendo se você está interessado em participar dessa turma. Lembrando que a gente vai abrir na próxima segunda-feira e por enquanto é isso. Eu vejo você no dia das inscrições do curso e depois vejo você dentro da nossa turma, dentro da nossa central de estudos. Obrigado e até mais!